Olá, bom dia, prezado ouvinte, graça e paz. Espero que esteja desfrutando das bênçãos de Deus na sua vida, das expressões da sua bondade sobre cada uma de suas necessidades. Sou o pastor Wilson da Primeira Igreja Batista e quero lhe dizer que é uma honra, um prazer ter a sua companhia nesse tempo de reflexão da palavra de Deus. Temos a certeza que sem ela nós andamos errantes, sem direção na vida, e é ela que nos permite experimentar da bênção, da graça e também da direção de Deus que é tão necessária para a nossa vida. Hoje eu quero continuar a falar sobre o combate aos gigantes da nossa alma. Já temos visto sobre a solidão, sobre o medo, e agora vamos estar pensando sobre o temor do homem. O Provérbios 29 e 25 é o nosso texto para a nossa reflexão, que diz assim: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Amado ouvinte, o temor do homem é um problema mais comum do que imaginamos. É algo que eu, você e todo mundo já enfrentou, está enfrentando ou ainda enfrentará. Não há pecado tão prevalecente, tão traiçoeiro e tão profundo que cause tantas consequências destrutivas quanto o de temer homens mais do que temer a Deus. Agora, o que é o temor do homem? O primeiro passo que precisamos dar nesse combate é buscar compreender o que quer dizer com a expressão temor do homem. Há uma série de outros termos que se pode usar para descrever o que se está dizendo. Pense, por exemplo, nas seguintes ideias: viver para agradar a Deus, agradar as pessoas, buscar a aprovação das pessoas, querer que as pessoas estejam sempre felizes com a gente, querer sempre reconhecimento ou elogio, timidez e assim vai. Temor do homem, na terminologia da psicologia, é muitas vezes descrito como complexo de inferioridade, baixa autoestima, pressão do grupo, codependência e carência ou fome de amor. A expressão temor do homem implica em algo negativo e geralmente é verdade. No entanto, nem todo temor do homem é necessário ruim ou pecaminoso. Na verdade, somos biblicamente ordenados a viver de alguma maneira que agrade as pessoas. Por exemplo, a palavra de Deus nos orienta que os filhos são aconselhados a trazer alegria aos pais. Provérbios 10:1, Salomão diz assim: o filho sábio dá alegria ao pai e o filho tolo dá tristeza à mãe. Deus estabeleceu autoridades para serem temidas. A palavra diz que todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha da parte de Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelo que praticam o mal. Então você quer ser livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Também temos na Bíblia a orientação de empregados que devem trabalhar de forma a agradar o patrão. Tito 2 diz que ensina os escravos a submeter-se em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em todo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Também o casamento inclui o compromisso de um agradar o outro. 1 Coríntios 7, o verso 33 e 34 diz sobre os benefícios de ser solteiro. Paulo disse: mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. A casada preocupa-se com as coisas deste mundo ou em como agradar o seu marido.
Na liberdade cristã e no evangelismo, pessoal, deve-se procurar agradar o próximo. 1 Coríntios 10, 32 diz assim: não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então, nós temos realmente o desafio na nossa vida que precisamos entender que o problema nem sempre são as pessoas ou a aprovação delas, mas ser viciado em aprovação e dependentes dela. A distorção e a dependência é que são o problema. O temor do homem, querer agradar as pessoas, desejar que as pessoas estejam felizes conosco, se torna pecaminoso quando esse sentimento se transforma num desejo descontrolado. Quando a aprovação das pessoas se torna muito importante, quase indispensável, é sinal que as motivações estão distorcidas. Aquilo que começou como um dom de Deus se tornou em uma maldição para o homem. A distorção do homem geralmente se manifesta de duas maneiras: desejo insaciável de aprovação e medo insustentável de rejeição. A chave para o diagnóstico está no desejo insubstituível. Eu quero aprovação, eu não posso ser rejeitado. Então, como saber se o temor dos homens que você tem é do tipo pecaminoso? Edward Wells, em seu livro excelente, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, ele oferece uma lista de perguntas que são muito úteis para fecharmos um diagnóstico. Ele começa a perguntar: você já lutou com a pressão do grupo? Pressão do grupo é simplesmente um eufemismo, são formas mais agradáveis de dizer algo para o temor do homem. Se você passou por isso quando mais jovem, ela ainda existe em sua alma. A pressão do grupo pode estar escondida e ser revelada de formas mais adultas, ou pode estar camuflada por um currículo impressionante, que é a imagem do seu sucesso. Outra pergunta que ele coloca: você vive super atarefado? Acha difícil dizer não, mesmo quando a prudência indica que é isso que deve ser dito? Você vive querendo agradar todo mundo com os seus esforços? Ainda uma outra pergunta que ele coloca: você precisa de alguma coisa de seu cônjuge? Precisa que seu cônjuge ouça você? Respeite você? Pense bem nesse ponto. Com certeza Deus se alegra quando há uma boa comunicação e respeito mútuo entre os cônjuges. Mas para muitas pessoas, o desejo por essas coisas tem raízes em algo fora do plano de Deus para os portadores da sua imagem. A menos que você compreenda os parâmetros bíblicos de compromisso conjugal, seu cônjuge irá tornar-se alguém a quem você teme ou de quem você procura aprovação ou realização. Seu cônjuge o controlará, seu cônjuge discretamente irá tomar o lugar de Deus em sua vida. Ainda ele coloca uma outra questão: a autoestima é um problema crítico para você? Essa é uma das expressões mais comuns do temor do homem. Se a autoestima é um tema que se repete na sua vida, há uma grande possibilidade de que sua vida gire em torno do que os outros pensam. Você acata ou teme a opinião delas? Você precisa que elas sustentem o seu senso de bem-estar e identidade. Você tem necessidade de que elas o suprem, então você tem carência do amor delas. Ainda uma outra questão que ele coloca sobre o temor do homem é quando você alguma vez já sentiu como se pudesse ser apresentado como um impostor ou um grande fracasso. Muitos líderes, executivos e pessoas aparentemente bem-sucedidas já. O sentimento de ser exposto é uma expressão do temor do homem. Significa que a opinião das outras pessoas, principalmente a possível opinião do que você é um fracasso, são capazes de controlar você. Uma outra questão importante nessa caminhada do temor do homem é quando você sempre pensa duas vezes antes de tomar uma decisão por causa do que as outras pessoas poderiam pensar. Você tem medo de cometer erros
que farão com que pareça mal aos olhos dos outros, então os outros controlam e dominam você. Você se sente vazio ou sem sentido? Você já sentiu fome de amor? Carência de ser amado? Aqui novamente, se você precisa dos outros para completá-lo, você é controlado por eles. Você fica envergonhado facilmente? Se sua resposta é sim, as pessoas e a opinião que elas têm de você provavelmente definam você. Ou, para usar uma linguagem bíblica, você valoriza a opinião dos outros a ponto de ser controlado por eles. Você mente sempre, principalmente aquelas mentirinhas brancas e aquelas omissões as quais você não está tecnicamente mentindo com seus lábios. A mentira e outras formas nebulosas de viver geralmente são maneiras de fazer com que pareçamos melhores diante das pessoas. E elas também servem para cobrir a nossa vergonha diante dos outros. Você tem inveja dos outros? Você é controlado por eles e pelas suas posses? Você é controlado por aquilo que as pessoas possuem, aquilo que elas conquistaram? As outras pessoas geralmente deixam você irado ou depressivo. Elas estão deixando você louco. Caso positivo, provavelmente elas sejam o centro controlador da sua vida. Nenhuma dessas definições se encaixam a você? Então pense no seguinte: quando se compara aos outros, você acha que está bem? Talvez a forma mais perigosa do temor do homem é o temor do homem bem-sucedido. Essas pessoas acham que conseguiram. Elas têm mais do que os outros. Sentem-se bem consigo mesmas, mas as suas vidas ainda não são definidas por outras pessoas, muito mais. As suas vidas ainda são definidas por outras pessoas, muito mais do que por Deus. Você compra roupas por causa do que os outros vão pensar? Já deixou de ir em algum lugar porque não tinha roupa supostamente adequada ou porque não gostou do seu visual? Gasta muito tempo na frente do espelho? Você já ficou constrangido com a opinião dos outros sobre você ir à igreja? Já sentiu vergonha de dizer que você é um cristão que crê em Deus, que crê em Jesus? As respostas, queridos, para estas perguntas revelam se nós somos ou não controlados pela opinião das pessoas. Temor do homem, quando está distorcido, é tudo isso: desejo por aceitação, medo de rejeição, pressão dos pares, sentimento de inadequação, necessidade de realização e se sentir bem consigo mesmo, necessidade de sentir-se amado e muito mais. Esse tipo de temor do homem pode ser observado de forma extrema, por exemplo, na vida das pessoas que sofrem com anorexia ou com bulimia, que são sexualmente ativos antes e fora do casamento e que vivem em conflito conjugal na tentativa de mudar o outro, que se isolam na adolescência também. O temor do homem está por toda parte. Ele tem destruído muita gente. Nós precisamos derrotar este gigante. E nós o derrotamos quando o amor de Jesus nos alcança. E este amor nos completa em nosso coração e preenche o vazio da nossa vida. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém.